Que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, a Bíblia, ela nos orienta, através do Espírito Santo, o caminho que devemos trilhar, percorrer, para alcançar as promessas de Deus. Eu me deparo muitas vezes com pessoas que dizem: olha, bispo, eu não consigo ver essas promessas na minha vida. Eu fui para a igreja, hoje estou afastado, né? E esse tempo que eu fiquei na igreja, eu não consegui alcançar essas promessas. E me frustrei, porque eu vi pessoas tendo problemas, pessoas que só vivia dando péssimo testemunho, pessoas que não tinham seus casamentos abençoados, sua vida financeira, só vivia enfermo, né? Então, assim, só dando péssimo testemunho. E eu me frustrei. Então, eu escuto muito isso das pessoas. Mas aí fazemos uma pergunta: a Bíblia é ou não é verdadeira? A palavra de Deus é ou não é eficaz? A pergunta é: se a palavra de Deus tem mudado a vida de algumas pessoas, por que não muda de outras? Por que não muda de outras pessoas? Só que a Bíblia, ela mostra que para que uma pessoa venha alcançar essas promessas, precisa e requer dela atitude, perseverança e obediência. Por quê? Porque se tem pessoas que através da fé no Senhor Jesus, na palavra, são curados, têm a sua família abençoada, sai dos vícios, sai das drogas, consegue prosperar, consegue crescer na vida, por que outras não? Por que outras não? Porque, digo eu, dentro do que a Bíblia nos mostra, muitas dessas pessoas não são abençoadas, não é porque Deus não quer, não é porque já foi determinado que ela vai ser sofredora, né? Como muitas pessoas dizem: eu nasci para sofrer. Eu não nasci para sofrer, eu sou revoltado contra isso. O problema está em atitude de fé de cada pessoa, entrega de cada uma pessoa, o quanto a pessoa se entrega. Por quê? Aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, nós entendemos, através dessa palavra que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nos traz, a seguinte coisa. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Então, vemos que as promessas de Deus, ela se faz real na vida das pessoas que obedece, que pratica, que se lança, que faz a vontade de Deus, independente de qualquer situação que ela possa estar vivendo. A palavra de Deus é verdadeira, mas para que ela se torne verdade na vida de uma pessoa, essa pessoa tem que crer nessa palavra e praticar. Deuteronômio 28, se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. É fácil dizer que Deus não está nos abençoando, é fácil dizer: poxa, a gente não está conseguindo nada, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está observando que eu estou passando por essa luta, ou pelaquela luta, ou por esse problema? Será que Deus não está vendo? Sim, Ele está. Mas Ele precisa
de cada um de nós que venhamos exercitar nossa fé na palavra dele, tá certo? E nos lançar de todo o coração. Então, essa palavra aqui já derruba qualquer palavras que diz que Deus não atende a oração de algumas pessoas. Não é isso, é que tem pessoas que se lançam e outras não. Tem pessoas que se entregam e outras não. É como num trabalho, entra várias pessoas numa fábrica, tem aqueles que se destacam. Não é porque ela é melhor do que as outras, é porque elas se lançam mais, se dedicam mais. E às vezes nem tem muito conhecimento, tá vendo? Não tem nem muito estudo, mas por ela se dedicar, por ela se esforçar, por ela fazer o melhor, ela é observada e assim beneficiada pelaquela luta que ela está ali fazendo, né? Se dedicando àquele trabalho. Palavra de Deus, ele diz aqui, e isso vos afirmo, que aquele que semeia pouco, quer dizer, aquele que se lança pouco, aquele que se dedica à obra, que permanece pouco na sua questão de fé, também pouco vai colher, tá certo? Então, já entendemos que para adquirir o milagre de Deus, eu preciso a cada dia me lançar mais para o Senhor. E ele continua dizendo, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha só, isso aqui é muito lindo. Olha só, isso aqui é muito lindo. Porque Deus ama a quem dá com alegria. A pessoa, tudo que ela vai fazer na obra, tudo que ela vai fazer na igreja, às vezes vai com pesar. Poxa, eu vou lá hoje, vou ter que evangelizar, vou ter que dizimar, vou ter que ofertar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Isso é colocado na balança. Isso é colocado na balança. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, isso acontece muito. E aí a pessoa, quando ela faz isso com pesar, não com alegria, não com prazer de estar fazendo aquilo, claro que isso, né, não vai trazer para ela as promessas de Deus na vida dela. Não tem como, está aqui, está escrito. Tá? Você não precisa ser teólogo para entender a palavra de Deus. É só você ler, o próprio Espírito Santo vai te dando a direção. Aqui tem uma delas. O Espírito Santo está dizendo aqui, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu vou para a igreja com alegria, eu oro com alegria, eu oro acreditando que o milagre vai acontecer. Se ainda não aconteceu, a minha fé diz que vai acontecer, e é assim que nós vivemos. Por isso o Senhor Jesus disse, o meu justo viverá pela fé, não pela tristeza, pelo desânimo, pela incredulidade, mas sim pela fé. E a fé bíblica, que está em Hebreus 11, é a fé da convicção plena de que o milagre vai acontecer. Foi o caso de vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, que mesmo caminhando para a morte, já sendo condenados para morrer, eles acreditaram que Deus poderia livrar eles, e aconteceu. Por isso está aqui na Bíblia registrado, para que nós venhamos entender que também pode acontecer nas nossas vidas. E ele continua dizendo aqui, versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, tudo que a pessoa faz com alegria, tá certo? Mais cedo ou mais tarde, vai dar frutos, vai crescer, e em abundância, não vai ser escassez. Hoje eu só tenho isso aqui. Não, você vai ter em abundância, até mesmo para dar para aqueles que necessitam. Então, a promessa de Deus é que quando a gente faz a obra, quando a gente ora com alegria, quando a gente dizima com alegria, quando a gente oferta com alegria, quando a gente evangeliza com alegria, quando a gente vai para as reuniões com alegria, isso nos traz o resultado da Bíblia, da palavra de Deus, que são as promessas dele de vida e vida com abundância, como disse o Senhor Jesus. Vamos continuar lendo. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. Ora, aquele que dá
a semente ao que semeia, o pão para alimento também suprirá. Isso aqui é muito maravilhoso. E aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Olha só, quando a pessoa ela se põe à disposição de fazer a vontade de Deus de todo o seu coração, sem medir esforços, a Bíblia diz que aquele que dá a semente é aquele que faz a semente multiplicar. Então nós, na verdade, não temos nada. Nós não temos nada. Deus nos deu. E o mesmo Deus que nos deu a semente, né, a força, a saúde, a salvação, a prosperidade, tudo, é o mesmo Deus que vai fazer essa semente prosperar abundantemente na nossa vida. Por isso que quando uma pessoa ela se lança de fato, ela não abre mão de exercitar a fé, não recua, sabe, acredita, ela tem todos esses benefícios. Aí a pessoa enferma passa a ser curada, a pessoa perdeu sua empresa, faliu, largou seu emprego, não consegue mais nada, Deus começa a prosperar, problema no casamento, Deus vai lá, resolve, e assim vai. Mas para as pessoas que se lançam na obra, para que ela venha conquistar esses milagres, precisa da atitude dela, precisa que ela se lance e acredite. Por isso o Senhor Jesus nos deixou várias passagens dizendo: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, porque depende da nossa fé para alcançar o milagre tão desejado na nossa vida. E a questão, que uma das questões, né, que mais as pessoas têm me perguntado é o seguinte, sobre o crescimento financeiro. Bispo, olha, eu trabalho, mas eu não cresço, eu trabalho, eu não consigo. Olha, meu irmão, eu sempre digo o seguinte, essa palavra aqui, da semeadura, ela se refere também à vida financeira, E muitas pessoas dentro da igreja não crescem financeiramente porque não são obedientes à palavra. Mas, bispo, tem pessoas que não é da igreja e crescem financeiramente. Eu não vou entrar nesse contexto, até porque seria discussão para muito tempo. Mas eu vou falar da Bíblia, eu quero falar da Bíblia. O que a Bíblia diz, isso que me importa. O que me importa é que a Bíblia diz. Para uma pessoa crescer financeiramente, ela não cresce através de oração. Ela não cresce financeiramente através de pedidos. Ela cresce através de fidelidade. E para nós cristãos, a fidelidade está no dízimo e nas ofertas. É uma das coisas que Deus deixou muito claro para a gente. Ele disse: trazei o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo e a oferta é para que venhamos pagar aluguel, venhamos manter a igreja, luz, né, água, seja o que for, para ser ali mantido aquelas portas abertas. Deus pede para a gente ser fiel nos dízimos, nas ofertas, porque através disso Ele disse que abriria a janela dos céus e derramaria bênção sem medida, onde a gente não tinha lugar, teria lugar para guardar. Então, quando a pessoa é fiel a essa palavra, automaticamente Deus começa então a quebrar as trancas, abrir as portas para que essa pessoa seja abençoada. E aí tudo que ela bota a mão, Deus prospera a vida dela. Mas quando ela faz isso, como diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9, de todo o seu coração, com alegria, sabe, com prazer de estar fazendo aquilo, porque tudo que vem à minha mão, eu acredito que foi Deus que me deu. E quando eu devolvo a Deus a parte de Deus, para que essa obra continue ganhando almas para o Senhor Jesus, Ele faz com que essa semente que eu botei no altar, que Ele me deu, venha aumentar mais ainda na minha vida. Essa é a diferença de pessoas que dentro da igreja crescem e outras não. Por quê? Tem pessoas que, mesmo passando por lutas, mesmo tendo problemas,
na sua vida, elas não deixam de ser fiel a Deus, não deixam, e por isso Deus honra ela, porque a Bíblia diz para a gente ser fiel até a morte, quer dizer, em qualquer circunstância, e aí Deus nos livra. Só que, me perdoe, meu amigo, minha amiga, mas eu estou aqui, né, através do Espírito Santo, para orientar pessoas. Eu estou aqui orientando. Muitas pessoas não são abençoadas porque elas deixam de dar dízimo, né, não são fiéis com as suas, não são fiéis com seus compromissos com o Senhor, né, não são ofertantes, não são dizimistas, não vão à igreja, né, constantemente para ouvir a palavra, né, não trabalham na obra, elas só querem receber, e isso não traz para a vida dela as promessas de Deus. Por isso ele disse aqui, ó, isso vos afirmo, quer dizer, ele disse assim, ó, não deixo dúvida nenhuma do que eu vou falar, quem muito planta, muito colhe. Então a questão da Bíblia espiritualmente está no que nós colocamos no altar. Primeiro, a nossa vida no altar. Nós entregamos a nossa vida no altar quando temos o chamado de Deus, e ali nós começamos então a obedecer a palavra de Deus, para que Deus, através disso, se agrade de nós, né? Eu estou falando numa visão bem humana, né? Para a gente entender, se agrade de nós e venha nos abençoar. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, nenhum patrão vai se alegrar de um funcionário que chega tarde, que falta, que não cumpre com seus compromissos, né, dentro do trabalho. Nenhum patrão vai dar promoção para uma pessoa dessa. Com certeza não. Com certeza não. E Deus, né, passando para essa visão humana, para a gente entender um pouco mais, Deus, Ele também, Ele vai abençoar as pessoas que fazem por merecer. Fazem por merecer. Deus vai honrar essas pessoas. Deus vai ver se essas pessoas confiam nele quando ela se lança no altar, quando ela é fiel com a palavra. E aí Deus, vendo que essa pessoa é fiel, mesmo na questão, né, como eu disse, de muitos homens e mulheres de Deus que foram levados para a morte, já tinham decretado a morte daquelas pessoas, elas continuaram ali fiel a Deus, foram honradas. Por que hoje nós não seríamos honrados? Por que você não seria honrado? Será que nosso Deus mudou? A Bíblia diz que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de sempre. Então ele diz que ele é imutável, ele não muda. Mas para que as promessas dele venham acontecer no dia de hoje, nas nossas vidas, temos também que praticar o que os antigos praticaram, a fé da fidelidade. Ser fiel nas nossas orações, ser fiel no nosso dízimo, nas nossas ofertas, ser fiel com a igreja, evangelizando, trabalhando, ser fiel com as coisas do Senhor. E me perdoa, né? Talvez eu vou ser um pouco duro, mas é para abençoar. Muitas pessoas não são fiel a Deus. Qualquer probleminha, ela é como vidro. Bateu, quebrou. Já sai da igreja, já deixa de dar dízimo, já deixa de dar oferta, não se preocupa se tem aluguel para pagar, se tem as coisas para honrar, nem está nem aí. Mas querem oração para ser próspera, oração para ser curada. Não é assim que funciona. A pessoa, ela adquire o milagre através da atitude dela. Por isso, o Senhor Jesus sempre nos mostra na Bíblia dois tipos de pessoa. Um deles foi Caim e Abel, né? Eu vou falar desse que é muito conhecido. Caim e Abel, você vê a diferença. Todos dois conheciam Deus, todos dois serviam a Deus, mas Caim deu para Deus o que ele achou que deveria dar. Abel não, procurou dar o melhor. Procurou se lançar total no altar de Deus, mostrando para Deus o quanto ele o amava e confiava nas promessas dele. E Deus honrou Abel, mas não deixou de dar atenção a Caim. Mesmo Caim errando, Deus foi até Caim, disse: Caim, olha só, você nesse momento, você não
não fez tudo o que poderia fazer para me agradar, mas você pode tentar de novo, poxa, pode mudar. O que eu quero dizer com isso? Não importa se você errou até aqui com o seu dízimo, com a sua oferta, indo na igreja ou não, não importa o que você fez até aqui. Como Deus falou para Caim, o que importa é daqui para frente. Você está agora conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, então acerte seu caminho. É isso que Deus está falando aqui. Acerte seu caminho, conserte ele, volte a ser dizimista, volte a ser ofertante, volte a orar, volte a jejuar, volte a estar na igreja, volte a fazer a obra do Senhor como você fazia, né, evangelizando, falando do Senhor Jesus. Por quê? Porque através disso você vai chamar o Espírito Santo para perto de você e o milagre vai acontecer. Porque a Bíblia diz, aonde há luz, não há trevas. Então, chama a luz para perto de você, tá certo? Então está aí uma palavra poderosa de Deus para os nossos corações. Quem muito planta, muito colhe. Em vez de ficar reclamando ou contando os seus causos para as pessoas, que não vai mudar a sua vida, volte para o altar de Deus, volte a ser fiel a Deus no seu dízimo, nas suas ofertas, nas suas orações, na sua entrega, né? Mostre para Deus a sua sinceridade. Deus, quando aconteceu esse fato com Abel e Caim, e Deus chegou até Caim e disse, Caim, se você proceder bem, não serás aceito. Deus nunca rejeita ninguém, tá certo? Deus não rejeita. Deus sempre lhe dá a oportunidade das pessoas acertarem. E hoje Ele está dando essa oportunidade para mim e para você de acertar o nosso caminho para que o milagre venha acontecer. Sendo que, quando ele foi até Caim, Caim endureceu o coração. Então, está aí outra palavra, não endureça seu coração. Receba essa palavra e comece a tomar atitude. Caim endureceu o coração. Aí Deus falou para ele, Caim, se você proceder mal, o inimigo, o diabo, já está à porta. E se ele entrar, vai destruir a sua vida. Pois mesmo assim, Caim endureceu o coração e aconteceu a tragédia, né, matando o Abel, e a vida dele foi amaldiçoada. Então, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, hoje, mais uma vez, o Espírito Santo vem até você, talvez ele já veio, não sei nem quantas vezes falar contigo. Largue essa situação, volte para o altar, volte a praticar a obra, volte a obedecer a minha palavra, porque eu quero mudar a sua vida. Então, só depende de você. A fé, ela é única. A fé é única. Ninguém pode mudar a sua vida, só você pode mudar a sua vida crendo no Senhor Jesus e praticando a palavra dele. Então venha hoje ainda para a casa do Senhor, passa a ser fiel, começa a ser fiel agora. Olha, meu Deus, está aqui, olha, eu errei no dízimo, eu errei na oferta, eu errei em um monte de coisa, mas eu vou começar a acertar. E só nessa sua atitude, agora, você já vai começar a ver o resultado, as portas vão ser abertas, as coisas vão começar a acontecer, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Não faça como Caim, não endureça seu coração, abra ele para o Senhor Jesus. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Diga graças a Deus. Sabe o que é isso? Deus falou, eu tomo toda a sua vida e te abençoo. Olha, que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus, estou aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Venha para a igreja, volte a praticar a palavra do Senhor, volte a ser fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, porque Deus vai te honrar muito, muito. Você não tem nem noção de quanto. Como disse ele, vou derramar bênção, mas tanta que você não vai ter nem aonde guardar. Eita, glória, Senhor Jesus. Então vamos aí. Eu sempre brinco, né? E digo assim, Senhor, eu tenho muitas gavetas vazias, caixas vazias. Pode derramar essa bênção que eu tenho lugar para guardar. Tá certo? Que Deus te abençoe, tá bom? E olha, não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Tchau, que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.